Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as orquídeas, formas de plantar, né? Vocês podem ver que teve um dos últimos vídeos que eu postei que eu falei sobre o substrato, melhor substrato, sobre as orquídeas epífitas, para não plantar em terra, orquídea que é de árvore. Então hoje nós vamos aprender mais um pouco. Olha, carvão não falta aqui, hein? E a gente aprendeu sobre as orquídeas epífitas que elas ficam com as raízes sobre os galhos, tá? E essas raízes, elas não ficam submersas. Então, quando a gente planta na nossa casa, a gente replanta ou fixa em um tronco, a gente precisa tentar reproduzir o ambiente que essa orquídea tem lá na natureza. E para isso, a gente também tem que entender, as orquídeas são resistentes e às vezes você compra de orquidários bons, orquidários renomados, mas a maneira que os orquidários cultivam para enviar para a gente não é a melhor maneira que elas vão poder viver na nossa casa. Por exemplo, comprei essa orquídea, ela tá linda, não tá? Maravilhosa? Espetacular. É uma brácia, e as bráceas, como vocês podem ver, olha, tem bulbos bem gordos, bem cheinhos, tá? Esses bulbos, eles conseguem armazenar água por bastante tempo. A brácia é uma orquídea que ela gosta de água. Ela não gosta de viver seca, mas ela também não gosta de viver encharcada, com as suas raízes completamente encharcadas. Então, para isso, eu vou ter que entender que eu preciso dar um substrato para a brácia, que tem bulbinhos gordos, que guarda muita água, que quando ela bebe água, ela consegue passar mais tempo sem ter que beber água novamente. Um substrato bem drenado, que mantém as raízes dela, né, molhadinhas. Quando eu molho, segura a água talvez por o dia inteiro, mas que no dia seguinte já escoou toda a água e ela não vai viver encharcada. Eu poderia plantar a brácia num chachim, eu poderia plantar a brácia num tronquinho, até colocar um pouquinho de musgo em volta, se fosse o caso, porque o tronquinho escorre a água rapidamente. Mas eu não vou, por exemplo, no chachim ou em um vaso, eu não vou colocar pratinho embaixo, tá? Para quando eu molhar, a água ficar parada ali, ensopando as raízes dela. E aí a gente compra, olha, a orquídea tá linda, chegou na minha casa linda. Ela veio com tanto de substrato, do jeito que ela veio aqui, eu vou pegar ela e vou colocar no vaso. Ou ela já veio no vaso. Ela tá muito linda, eu vou deixar ela no vaso do jeito que ela tá. Só que acontece que essa orquídea, por exemplo, no caso dessa aqui, do jeito que veio, eu quis aproveitar a situação e mostrar para vocês. Se eu deixasse essa orquídea continuar da forma que ela estava, ela está totalmente cheia de musgo, olha, envolvendo as raízes dela. Muitas raízes aqui já estão começando a se decompor, olha, estão apodrecendo. Tá vendo, olha? Olha, estão apodrecendo. Então, se eu deixar, certamente, logo eu não vou ter raízes nessa planta mais. Esses bulbos vão começar a amolecer por causa do excesso de água que vai entrar pelas raízes e armazenar nos bulbos. Eles vão ficar cheios de água, não vai ter mais aonde colocar. E a planta não vai dar conta de absorver tanta água e vai apodrecer os bulbos e rapidamente eu vou perder essa planta. Então você comprou qualquer orquídea que seja, chegou na sua casa, confira o substrato. O melhor que você tem a fazer é, de acordo com a região que você mora, você ter o próprio substrato que você vai se adaptar a ele. Igualado. As epífitas eu planto no substrato de casca de pinos, carvão, por isso que eu estou com a mão assim, tá vendo? Carvão mesmo, de churrasco. Só que não pode ser o carvão que você já usou para fazer churrasco. É carvão novinho. É casca de pinos, brita e carvão. Dependendo da plantinha, quando precisa de um pouco mais de água, eu coloco por cima do vasinho um pouco de esfagno. Eu até gosto de colocar o esfagno, ou musgo, né? Faço uma caminha com ele, coloco a adubação orgânica dentro e aí coloco por cima do vasinho. Ajuda a segurar a umidade e vai liberando a adubação orgânica aos poucos. Então, olha, o que a gente precisa fazer? Nesse caso aqui, a gente tem que remover totalmente esse substrato. Olha, vou tirar para vocês verem, a gente vai tirando com cuidado, tá? Esse substrato aqui, ele até contém uma casca de arroz, que serve para ajudar a afastar
bichinhos e ele é muito bom. Mas como está muito misturado com musgo, eu não posso deixar isso aqui dessa forma, porque com certeza vai ser muito prejudicial para minha planta. E eu vou perder ela com certeza. Então a gente vai tirar. A gente vai remover tudo totalmente, tá? Esse substrato, esse musgo que a gente tira daqui, olha, nós não vamos reaproveitar isso em outra planta, não. Se você tiver quintal, tiver planta frutífera, você pode até fazer uma adubação orgânica com ele e colocar aí na sua planta frutífera no chão, na terra. Mas para aproveitar em outras orquídeas, gente, de forma alguma, tá? Principalmente porque se tiver aqui fungos, esses fungos vai estar passando também de uma planta para outra, tá? Então, olha, com cuidado para você não machucar as raízes. Você, principalmente na Brácia, que ela é delicada, tá? Para machucados. Ela pega fungos facilmente quando se machuca. Tirei totalmente, tá? Vou deixar as raízes do jeito que tá. Se ver que tem alguma raiz que tá totalmente podre, se eu puxar e ela sair, eu posso remover. Caso contrário, eu vou deixar, não vou cortar raízes para não tá danificando a planta, tá bom? Viu? Só as que estão assim, que você puxa, ela sai, tudo bem. Mesmo assim, esses fiapinhos aqui eu vou deixar, não vou mexer não. E eu vou aproveitar, vou replantar essa orquídea para mostrar para vocês como é que eu faço, tá? No caso da Brácia, como eu expliquei, ele é uma orquídea que gosta de... Eu vou pôr nesse cachepô que eu mesma... Eu vou colocar isso daqui, no caso aqui, para forrar o fundo do cachepô, olha. Tá? Para ajudar a segurar o substrato que eu vou colocar. Logo aqui no fundo eu vou pegar e vou colocar um pedaço maior de carvão, que é para ficar ali em contato com as raízes da planta mesmo, para evitar que fica muito encharcada e causa aí apodrecimento, tá? Vou encaixar a minha orquídea aqui. Colocar as raízes dela. Se ficar a raiz para fora não tem problema. Observa aqui que ela tá com duas frentes, olha. Tem uma aqui, um brotinho aqui, tá vendo esse bulbo aqui que é mais novinho? E aqui, olha, é mais um broto que tá saindo. Então, tem uma frente vindo pra cá e outra vindo pra cá, que é esse broto novo que tá aqui. São duas frentes que essa planta tem. Vou encaixar ela aqui. Então, olha, vou encaixando todinha. Aí, os poucos espaços que sobrou aqui em volta, eu vou colocar vou intercalar mais carvão. Vou intercalar a brita também. Com um pouco de casca de pinos. Brita com pinos e carvão. Vou ir fechando, né, esses espaços com esse substrato. Brita, pinos e carvão. Então, gente, a ideia nossa hoje não é exatamente o replante, não, porque a gente tem bastante vídeo de replante aí. Mas é para vocês entenderem. Receber uma orquídea nova, olha o substrato, coloca um substrato da sua confiança, um substrato que você sabe o que tem nele, tá? Você vai, de acordo com o substrato que você escolhe, fica mais fácil para você saber quando você tem que molhar sua orquídea ou não, né? Você consegue controlar melhor essas regas. Então, ó, tá aqui, ó. E principalmente, porque se você ficar com a sua planta com um bolo de musgo nas raízes, com certeza você vai dar a melhor adubação, vai dar a luminosidade adequada, vai regar e ela vai morrer. Você vai fazer tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, né? E ela vai morrer assim mesmo, porque as raízes dela estão mergulhadas, encharcadas o tempo todo. E você vai acabar matando a sua planta afogada, né? E isso não é o que a gente quer. Então, comprou planta nova? Com toda certeza você tem que procurar ver o substrato que está nela. Se tiver novinho e for um substrato que drena bem, que você vê que você não vai ter problema com ele, então aí você pode até tentar deixar. Se você tiver a mão pesada para molhar suas orquídeas, faça o seu substrato da forma que eu estou explicando, né? Casca de pinos, brita e carvão. Não vai ter erro. Se plantar em vaso de plástico, o vaso já vem furado embaixo,
dá mais furos em volta dele, que assim você vai conseguir arejar melhor as raízes da sua planta e vai conseguir deixar ela, além de mais arejada, com substrato mais seco, né? Mais respirando melhor. Então, olha, vamos fazer isso. Outra coisa que mata as suas plantas também, você replantar e deixar elas bambas no vaso, no cachepô ou no tronco. A sua planta ficando bamba, ela vai ficar o tempo todo balançando para lá e para cá, e ela vai ter um gasto excessivo de nutrientes, de energia aí, e isso vai fazer com que ela venha acabar morrendo. Então, olha, vou pegar aqui um barbante, nesse caso aqui, você quando plantar, fizer o seu replante, você procura ver com que é melhor para você fixar a sua planta melhor, mas o importante é que você deixe ela bem firme no lugar que você plantar ela, tá bom? Então, olha, não vamos mais matar a orquídea, nem afogada, nem deixando solta, balançando pra lá pra cá, tá? Quando você, aqui, olha, tá vendo? Coloquei um barbante, prendi, amarrei ele aqui atrás, que é pra deixar a minha plantinha bem fixa. Quando ela mesma enraizar aqui, ela própria vai fixar melhor, né? Se esse barbante apodrecer, não vai ter problema, porque ela vai ter se fixado melhor. Mas o importante é que quando você fixa, ou você planta, replanta, você deixa ela bem firme, que é para poder ela se sentir segura, emitir raízes novas e brotos novos. Se você não deixar ela firme, ela não vai emitir nem brotação nova, nem raiz nova. E vai só prejudicar a sua plantinha. Você vai ver que você vai plantar ela lá, ela vai ficar a vida inteira no mesmo lugar. Não vai sair do lugar. E agora o que a gente vai fazer para melhorar ainda mais a saúde dessa planta? A gente vai fazer a caminha de musgo que eu falei para vocês. Eu pego o musgo, olha, que já estava umedecido, tá vendo? Vou fazer aqui uma caminha mesmo, olha. Parecendo um ninho de beija-flor. Vou pegar a minha colherzinha, que tá aqui em algum lugar, ela aqui. Minha colherzinha de medida. Coloco aqui, ó, uma colher de sopa aqui dentro. Vou fazer uma bolinha, tá? Isso, uma bolinha bonitinha. E vou colocar aqui, olha, atrás, tá? Os bulbos aqui, olha, bem emboladinho, de jeito que quando eu molhar essa orquídea, aos poucos, essa adubação vai sendo liberada aí para minhas raízes da minha planta, né? Outra dica que eu vou dar para vocês, dica bônus, prego, isso mesmo, prego. Não precisa ser novinho como esse não, tá? Pode ser enferrujado, pode ser velho. Você vai pegar, olha, sem machucar a planta também, você vai espetar num lugar que você vê que não vai danificar a sua plantinha. Você coloca ele aqui no meio, entre os bulbos, mas sem perfurar os bulbos, tá? Isso vai ajudar a induzir a sua plantinha a brotar mais, a emitir mais frentes e aumentar mais rapidamente, então será mais rapidamente, tá bom? Então, olha, se comprou orquídea nova, sempre cuida do substrato. Olha o substrato para ver como é que ele está. Porque se você plantar no substrato que veio do orquidário, você tem uma chance muito grande de perder sua orquídea, dela morrer, porque você não sabe o substrato que é. De repente, olha, vai ser um embolado de musgo e ela vai rapidamente morrer, tá bom? Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe, comenta e se inscreva no canal.